Alô, planeta Terra. Alô, Brasil. Jogando conversa dentro, ano 2, quinta-feira, 23 de outubro de 2025, aniversário do meu pai. Ele estaria fazendo 98 anos hoje. Então, segundo chakra. Lembra? A gente está fazendo a jornada dos chakras. Começou na semana passada e eu estou fazendo essa dobradinha na terça-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, na Roda de Cura de Alinhamento Energético. Eu trabalho as questões do chakra, é um dia de terapia. Eu falo um pouquinho sobre o chakra e a gente faz um trabalho terapêutico. Hoje é um dia de falar mais, né? De falar mais um pouco sobre esse assunto. Eu acho que chakras é um assunto que sempre interessa as pessoas, é um assunto bacana. Eu comecei na semana passada com o Muladhara, que é o chakra básico, né? É o elemento terra, cada chakra está vinculado a tudo, tudo, né? E a primeira coisa que eu falei é justamente uma coisa bem conceitual. Chakras, antes de serem vórtices em forma de pétala de lótus, que giram para um lado ou giram para o outro, chakras são estruturas arquetípicas, são estruturas simbólicas, são estruturas holográficas, conceitos de funcionamento que se aplicam a qualquer estrutura, justamente porque os chakras têm esse aspecto arquetípico e simbólico, né? Quando a gente olha nos livros de yoga ou livros de espiritualidade, né, você vê aquele corpo, desenho daquele, né, de um tronco humano, aquelas 7 círculos, aquela linha reta e 2 linhazinhas assim. Tudo aquilo tem um simbolismo enorme em todas as áreas, né? Os chakras são usinas que captam e redistribuem prana, energia vital, no corpo, claro, com certeza, com certeza. Inclusive, no yoga a gente aprende que as glândulas endócrinas e os plexos nervosos, né, plexos nervosos são zonas no corpo onde tem um grande entrocamento de vias nervosas. Então, esses plexos e as glândulas seriam, vamos dizer assim, a contraparte física dos chakras. Eu vou falar mais disso depois. A contraparte física de uma dimensão dos chakras. Quando a gente fala de conhecimentos que têm pelo menos 5.000 anos, e esse conhecimento tem muito mais, porque 5.000 anos é o tempo que começou a se escrever na Índia. Então, vamos colocar, chutando genericamente, que tem mais 5.000 anos atrás desses 5.000 de boca a boca, de conhecimento oral. Então vamos botar 10.000 anos de experimentação, né? de centenas, milhares de vertentes filosóficas, psicológicas, religiosas, de todo tipo, né? Eu acho que a Índia teve tempo, né? Não é porque é melhor nem pior, teve tempo, né? de pesquisar, de estudar, de praticar, de criar trocentas formas. Eu acho que uma das coisas que eu me apaixonei com a Índia foi a diversidade. Né? É bacana que um corpo de conhecimento, isso é legal porque não é uma religião, tem religiões dentro desse corpo de conhecimento, mas também tem psicologias, tem medicina, tem engenharia, tem meditação, tem filosofia, né? É um corpo de conhecimento que se construiu ao longo dos últimos 10.000 anos, nos últimos 5.000 escrevendo, né, os Vedas, enfim, né, uma quantidade imensa de literatura. A China também, né, paralelamente, a China também. É que a Índia eu conheço mais, né? Eu acho que a Índia ficou mais conhecida, yoga, essa coisa toda, o budismo vem de dentro da Índia, né? Então,
Muita coisa veio para o Ocidente, yoga, meditação, budismo, acupuntura, enfim, Ayurveda, né? Então, eu acho que essas culturas antigas, isso vale também para as culturas nativas das Américas e da Oceania, vale para o povo africano, todas essas culturas que são muito longevas, que vêm de muito longe, em lugares de dimensões continentais como África, Índia, China, né, Américas, milhares de anos, bilhões de pessoas. Então, uma das coisas que a gente tem que ter em mente quando estuda Oriente é não procurar uma unanimidade, né? E são culturas, gente, que não se construíram, ao contrário da nossa, né? A gente entra nesse mundo do Oriente com uma cabeça cartesiana e mecanicista. Essas culturas são culturas que se construíram dentro de uma perspectiva multidimensional da existência, holográfica, coisa que a física quântica, né? Enfim, e outras vertentes do conhecimento ou já percebiam ou percebem, né? Em relação à estrutura da existência, do universo, da criação. Então, você vai encontrar uma diversidade de conceitos muito grande quando você vai estudar coisas de Oriente, né? Uma das coisas, por exemplo, que me ocorre agora, cor de chakra. As cores são frequências. As cores têm uma ingerência, existe cromoterapia, que é uma coisa super estudada, tem muita substância no conhecimento, muito estudo, em muitas áreas e muitos lugares. Mas quando você vai na literatura antiga, você vai encontrar uma discrepância. Uma discrepância. Se convencionou, hoje em dia, modernamente, usar para os chakras as cores do arco-íris, indo do vermelho no primeiro chakra ao violeta no sétimo chakra, beleza. Existe até uma unanimidade hoje na literatura em relação a isso. Eu contei na terça-feira uma história que foi muito, muito interessante, né? Eu acho que foi a grande porta para eu dar uma certa virada de chave numa inserção na cultura oriental que eu tenho desde os 20 anos. Né? Isso que eu vou contar aconteceu com 40 anos. Eu estava fazendo uma formação de massagem ayurvédica e tinha um trabalho de conclusão de curso. Eu estava casado com uma acupunturista. Então eu resolvi fazer um trabalho fazendo um cruzamento, um encontro do diagnóstico de pulso da medicina chinesa com o do Ayurveda indiano. Cheguei em casa, comentei isso com a minha companheira, aí ela falou assim, vai conversar com o Francisco Mourão. O Francisco Mourão é um monge taoísta, professor de acupuntura, era professor dela, uma pessoa belíssima, que se mudou para o mesmo andar que eu. Isso eu estou falando de 20 anos atrás, né? 30 anos atrás, um pouco menos. Aí bati na casa do Francisco Mourão, ele com a simpatia de sempre me respondeu, entrei e comecei a contar se ele podia me ajudar nesse trabalho, que o pulso ayurvédico eu manjava bem, mas o pulso chinês, o fato de ser marido de uma acupunturista não me colocava dentro desse conhecimento, né? E ele riu. Ele riu e falou, cara, isso foi assim um dos grandes eurecas para mim dentro desse mergulho que eu dou há 50 anos nesse universo, né, do yoga, do ayurveda, do Vedanta, enfim, de Índia de uma forma geral. Ele falou, você não pode acessar esse tipo de cultura com essa cabeça cartesiana e mecanicista ocidental, lógica, né? Procurando lógica, procurando uma lógica racional, procurando uma lógica intelectual ocidental,
Porque aí ele deu um exemplo, gente, que foi alucinante. Realmente isso foi uma desconstrução enorme. Ele falou assim, quer ver uma coisa? No norte da Índia, eu vou inventar agora, porque eu não sei o que uma, de vez em quando está dando um pauzinho aqui na minha internet, tá? Isso ganha uma dimensão imensa. Então, isso foi muito interessante ter acontecido ainda um pouco no começo das minhas formações, porque tão importante quanto aprender a técnica de uma cultura, as técnicas que uma cultura traz, como o que a gente estava aprendendo de Índia, é você entender sob que ponto de vista aquela cultura acontece, sob que ponto de vista aquela cultura se desdobra, sob que paradigma, sob que forma de olhar para a vida que aquela cultura se constrói. E aí foi lindo poder entrar, depois eu me tornei professor de formação de instrutores de yoga, e foi muito bom poder me apropriar dessa forma, porque senão a gente continua olhando aquele desenho dos chakras e bidimensionalizando, como se aquilo fosse uma máquina, né? De alguma forma. Os chakras, eles funcionam. Uma das coisas que, um dos equívocos, né, de quem lê literatura, sem estar dentro dessas nuances mais conceituais, mais paradigmáticas, é achar que os chakras têm uma sequencialidade. Não tem. Eles estão funcionando todos ao mesmo tempo. E você sabe como é que para mim ficou muito claro, porque aí vinha o pessoal falava, não, você tem que botar um pêndulo, se ele rodar para um lado está energizado, se rodar para o outro, ou faz uma imposição de mão, ou... E eu aprendi com o meu professor Paulo Murilo Rosas, que foi a pessoa que trouxe para o Brasil e, quiçá, para a América do Sul, o Dakshinathantra Yoga. Eu falei isso na semana passada. O Dakshinathantra Yoga é o Tantra da mão direita, né? Que ao contrário do Tantra da mão esquerda, que é o Tantra sexual, onde você busca a transcendência a partir do encontro de um homem e uma mulher, de um masculino e um feminino, de um solar e um lunar. Você, no Tantra da mão direita, você faz isso dentro de você. E o Tantra da mão direita foi quem deu origem ao Hatha Yoga. Isso, muito pouca literatura fala disso. Pouca gente sabe isso. Alguns mestres, no passado, se ligaram no Raja Yoga. Quem estuda yoga ouve falar do Yoga Sutra de Patanjali, que é a escritura mais importante, o manual mais importante para quem estuda yoga, é o que dá toda a estrutura filosófica do yoga. Então, os caras, o Raja Yoga, a gente poderia dizer que é o yoga da meditação. Vamos botar desse jeito. Então, uns caras tântricos, lá dos milênios lá atrás, se ligaram no Raja Yoga e pegaram toda essa tecnologia do Tantra da mão direita, do Dakshinathantra, resumiram e fizeram uma escola, fizeram uma técnica, um corpo de técnicas, que eles chamaram de Hatha Yoga, cujo foco, cujo objetivo é preparar o corpo para meditar. Então, se você for pesquisar umas escrituras, uns livros antigos específicos do Hatha Yoga, o Hatha Yoga Pratipika, o Gheranda Samhita, você vai ver aquilo escrito literalmente.
Hatha Yoga, a função de Hatha Yoga é preparar o corpo para meditar. Então, esse conhecimento todo dos chakras, da fisiologia energética, né? Tem 72 mil chakras, a gente vai falar só de 7, tem 72 mil meridianos, que se chamam nadis, por onde percorre a energia vital, o prana. Então tem uma complexidade imensa, que você fica anos estudando aquilo, tanto no yoga quanto no Ayurveda. Para aprender uma coisa muito importante nessas duas escolas, que é instrumentalizar a energia vital, através das posturas, através da respiração, através da mentalização e da visualização, através da meditação, através dos mantras, né? Você aprende a conduzir a energia, aprende a operacionar a energia vital a teu favor. E o conhecimento dos chakras vai ser fundamental em relação a isso. Eu queria dizer que dentre os 7 cursos que eu tenho gravados à venda na plataforma da Hotmart, tem um sobre chakras, super legal. Aí tem os mantras dos chakras, tem a apostila, tá? Dá uma olhadinha aqui na minha bio, super baratinho, dá para pagar em 10, 12 vezes, e você tem 5 anos de acesso. Legal? Então, primeiro chakra, elemento terra, como a gente viu semana passada, ele vai gerenciar as pernas, os pés, o ânus. A emoção em desequilíbrio do primeiro chakra é o medo. A cor do primeiro chakra é o vermelho. Né? Eu falei uma coisa importante também, para quem está chegando agora. Existe um tripé ligado à autopreservação do ser humano nos 3 primeiros chakras. Por isso que os animais têm os 3 chakras básicos muito mais funcionantes do que no ser humano. Porque os animais vivem muito mais do que o ser humano, esse tripé que é se alimentar, reproduzir e se defender. Animal, no sentido mais concreto da coisa, animal só faz essas 3 coisas. Claro que não. Claro que animal tem inteligência, claro que tem espírito, claro. Ainda mais quem foi para o xamanismo sabe. Mas, assim, grosseiramente falando, esse é o tripé. Primeiro chakra, elemento terra, se alimentar. Segundo chakra, elemento água, se reproduzir. Terceiro chakra, elemento fogo, a gente vai ver semana que vem, se defender. É o tripé da manutenção, do enraizamento na vida concreta, na vida material, né? Na vida objetiva. Isso aqui vai permitir que a gente se mantenha aqui vivo no planeta e se perpetue. O segundo chakra é o Swadhisthana, é o elemento água. Interessante falar bacia, né? Enquanto o primeiro chakra tinha a ver com pé, perna e ânus, o segundo chakra tem a ver com genitais e com toda a cintura pélvica. Pelve, bacia, quadris, cintura, né? Vamos fingir que o chakra fica em algum lugar, né? O primeiro chakra fica no períneo, o segundo chakra no osso púbico. Tem uma coisa no segundo chakra que eu acho muito legal. O segundo chakra é a casa da libido. Libido como força de reprodução. A libido, eu não estou me atendo a Freud aqui não, tá? Eu estou falando, estou incluindo Freud, mas eu estou expandindo um pouco esse nome libido que o Freud usou. Né? Muita gente até pensa que o Freud, quando fala de libido, está falando de sexualidade genital. E Freud, quando fala de sexualidade, não está falando de sexualidade genital sempre, o tempo todo, na maior parte das vezes. Tá? Então, libido é a força que a vida te dá, ou que Deus te dá, se quiser chamar assim, né? Que a criação te dá, que a existência te dá,
que te faculta reproduzir um outro ser humano, né, para perpetuar a espécie. Por isso o segundo chakra tem a ver com sexualidade e te permite reproduzir uma obra. O que você veio fazer aqui? Você veio dotado de talentos, de vocações, de capacidades, de potencialidades, né, de possibilidades de habilidades. Né? Cada um veio talhado para fazer alguma coisa, para fazer diferença em alguma área, para deixar um legado para quem vem depois, para receber reconhecimento, para receber remuneração, para isso que a gente trabalha. Então, nesse sentido, o segundo e o quinto chakra, o chakra da garganta, tem uma ligação muito grande porque no segundo chakra você recebe essa energia que te faculta reproduzir uma outra pessoa, e no quinto chakra é que simbolicamente, arquetipicamente, você expressa a tua obra. Você bota o teu produto na rua, você bota o teu bloco na rua, né? A gente vai ver que no terceiro chakra tem o poder pessoal, tem o empuxo para o coletivo, a qualidade com a qual você se ejeta para a vida social, para as relações. E no quinto chakra você tem o que você fez daquela libido que você recebeu no segundo chakra. Tem uma coisa que eu ia falar antes, eu esqueci, que é legal. Quando a gente fala de anamnese dos chakras, o que está energizado, desenergizado, tem um conceito que eu aprendi com o meu professor Paulo Murilo Rosas, que é muito legal, que é como se os 7 chakras fossem 7 caixas d'água interligadas, funcionando no sistema de vaso comunicante. Olha que legal. Isso significa o quê? Quando um chakra está desenergizado, eu gosto muito de trabalhar com esse conceito de hiperenergizado e hipoenergizado. Quando um chakra está hipoenergizado, com certeza um ou mais chakras estão hiperenergizados, porque o sistema é vasocomunicante, onde circula a energia vital. E essa energia vital é a própria expressão arquetípica da vida. Ela é energética, sim, no sentido clássico. Ela é prana, que dá a vida, que tem a ver com os chakras, que tem a ver com os pranas todos, né? Tem 5 pranas, cada prana exerce uma função fisiológica e psicológica, né? Então, os chakras eles vão ter uma ingerência na história humana desde o seu nível mais concreto e material até o seu nível mais profundamente espiritual. Por isso, outra coisa que eu aprendi com Paulo Murilo e que não tem quase em livro nenhum, só nos livros dele, e ele estudou com o mestre na Índia que resgatou esse conhecimento do Dakshinatantra, que foi o Dhirendra Brahmacharya. O Dhirendra, entre outras coisas, foi o guru da Indira Gandhi, lá na Índia, que ela foi uma primeira-ministra. Os chakras, eles têm, como eles são simbolicamente representados por flores de lótus, eles têm pétala, botão e raiz. Então, a pétala dos chakras vai falar da circulação da energia no nível mais periférico da vida, mais material. Né? Vai falar de matéria, vai falar do prana circulando nos meridianos do corpo, na dimensão extrafísica do corpo, né? que no espiritismo chama perispírito, é onde trabalha as agulhas da acupuntura, é onde trabalham os remédios da homeopatia, é onde trabalha o reiki, é onde trabalham os cristais, aromaterapia, cromoterapia. É nesse nível energético mais periférico do ser humano. Periférico não é superficial no sentido menor, não, tá? É funcional. O botão dos chakras vai falar da vida mais interna do ser humano, a vida psicológica, emocional e, obviamente, energética também, porque prana, como eu falei, ele vai acontecer, ele vai funcionar,
Ele vai atuar desde os níveis mais densos de prana, que é quando ele está aqui gerenciando o mundo concreto, o mundo físico, e ele vai se densificando, né? O prana na raiz, no botão dos chakras, não circula mais pelas 72 nadis. Ele circula por aquelas duas nadis que a gente vê no desenho fazendo cobrinha, que é Ida e Pingala. Ida e Pingala é a própria expressão arquetípica, simbólica e energética da dualidade na qual a gente está profundamente atolado, que os chineses chamaram de Yin e Yang. Masculino, feminino, solar, lunar, dia, noite, alto, baixo, velho, novo, e a gente teria uma lista infinita de pares de opostos. Então, quando no nível do botão dos chakras, do centro do chakra, ele está relacionado com essas duas nadis, que é o nível mais interno do ser humano. Na raiz dos chakras, imagina a flor, né? A pétala mais externa, o botão mais interno. Na raiz dos chakras, ela vai enraizar simbolicamente naquela nadi central. Lembra? Tem o risquinho no centro que junta os 7 círculos e aí tem aquelas bolinhas, aquelas cobrinhas assim. Aquela linha do centro é a Sushumna Nadi. A Sushumna é a expressão simbólica e arquetípica da unidade, da nossa natureza real. Então, a raiz do chakra, ela se enraiza na nossa natureza real. E a partir da nossa natureza real, ela vai funcionar na nossa natureza psicológica, emocional, energética, sensorial, mental, intelectual, consciente, inconsciente e nas pétalas na nossa natureza material. Super bacana isso, né? Se você junta essa ideia à ideia de vasos comunicantes, né? Então cada centro energético, simbólico, arquetípico, funcional, que atua desde o espiritual até o físico, imagina isso funcionando vasocomunicantemente de uma forma holográfica, de uma forma todo o tempo, tudo funcionando como um grande organismo vivo. No Ayurveda tem uma outra forma de chamar essa libido que a gente recebe no segundo chakra de Ojas. Ojas é uma energia que tem a ver, ela tem um centro na região genital, ela tem a ver com tesão, tem a ver com orgasmo, tem a ver com produção de espermatozoide, né? Tem a ver com toda a função sexual reprodutiva e prazerosa, com toda a implicação endócrina, neural, sensorial, energética, toda, né? E essa energia, ela está diretamente ligada com a outro, é como se fosse uma bolsa aqui embaixo, um tubo e uma bolsa aqui em cima, com essa energia gerenciando toda a função mental. Desde a mente racional mais grosseira, a mente transpessoal, consciente e inconsciente. Então, é por isso, quer dizer, a mesma energia anima esses dois pontos. É por isso que os monges que vão para as cavernas, que vão para os mosteiros na Índia, fazem celibato, fazendo um treinamento para que, não usando a energia que está embaixo e sabendo instrumentalizar essa energia, pegar essa energia e jogar toda para cima. Então é por isso que, originalmente, os monges eram celibatários. Não era uma forma de repressão, era uma forma de capitalizar aquela energia, que é uma expressão, talvez, das mais potentes da nossa vitalidade, porque nos proporciona reproduzir uma pessoa, né? Fazendo assim com que a espécie
continue, essa mesma força está ligada com as nossas funções mentais e paramentais, transpessoais, intuitivas, mediúnicas, né? Intelectuais também, né? Raciocínio, memória, né? E tem outra coisa também no segundo chakra que sempre vem na cabeça, eu falei isso na terça-feira, o Dr. Reich, Wilhelm Reich, que foi um dos discípulos do Freud, e reza a lenda que um dia ele chegou para o Freud tinha sido, ele era neurologista, mas ele tinha sido anatomista antes. E o Reich pergunta para o Freud, doutor, quando é que a gente vai inserir o corpo na terapia? Né? Vai trabalhar no corpo também, né? Porque o Freud já sabia que a psicanálise, a terapia da palavra, tinha uma inserção no corpo. Tanto que ele fazia aquelas remissões de histeria. Mas o Reich estava se referindo a usar o corpo como ferramenta. E o Freud vira para ele e teria falado assim, bom, a gente não conhece fisiologia humana o suficiente para isso. E o Reich foi fazer isso. Então, para mim, o grande tripé da psicologia é o Freud, o Jung e o Reich. Desses três, o único que foi cientista foi o Reich, além de professor e de clínico. E o único que foi político. O Reich era comunista, marxista. Ele foi expulso de todas as sociedades psicanalíticas que ele pertenceu. Ele foi expulso de todos os partidos comunistas que ele pertenceu. Ele foi preso pelo governo americano e morto na cadeia. É muito parecido, mais ou menos, com o que fizeram com o Osho, porque tanto o Osho quanto o Reich tiveram a ousadia de mexer com sexualidade, em fazer link de sexualidade com potência, com capacidade, com despertar. E o Reich falava uma coisa no fim da vida, que ele dizia que a nenhuma instituição, seja ela religiosa ou política, interessa um ser humano potente. Porque um ser humano potente, um ser humano que é culto, inteligente, saudável, né? que trabalha no trabalho da sua paixão, que trabalha com o que ama, porque é seu talento, sua vocação, né? Uma pessoa dessa ninguém controla nem manipula. Então, para ninguém interessa um ser humano assim. Para ninguém. Para ninguém. Quer ver uma coisa interessante, que eu falei também na terça-feira? Tem duas coisas que ditadura e religião adoram demonizar: dinheiro e sexo. E essas duas forças vêm do mesmo lugar. Porque do segundo chakra vem a libido, a potência, o conatus, como diria Spinoza, a Shakti, a energia que vai te proporcionar, além de reproduzir uma outra pessoa, se você quiser ser pai, não tem que, mas pode, né? A menos que você nasça com alguma coisa congênita, que é raro. Você veio aqui para expressar uma potência. Você veio aqui para expressar uma capacidade, você veio aqui para expressar o seu talento, para dizer o que veio, para fazer diferença. E o Reich dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, a conexão de sexualidade com criatividade, com potência. Por isso que tem a história do dinheiro. Porque o dinheiro é a forma que se convencionou de retornar para você aquilo que começou no segundo chakra. Você recebe potência, você recebe talento, vocação, capacidade, habilidade, desenvolve alguma coisa que você vai viver daquilo, vai trabalhar. Infelizmente, os nossos sistemas sociopolíticos econômicos não proporcionam a todo mundo poderem trabalhar e viver bem do que amam, do seu talento, da sua vocação, e você recebe dinheiro como um retorno desse investimento de
de potência que você leva para o coletivo. Por isso que dinheiro e sexualidade estão tão relacionados, né? Por isso que o Reich dizia que dificilmente alguém que não tenha uma vida sexual plena, que não tenha um orgasmo potente, pode ter uma vida próspera e potente. Isso não tem nada a ver com acumular dinheiro. Próspero e potente não tem uma relação direta com acúmulo de dinheiro. Porque você pode ser bilionário e ter uma vida de merda, como tem muitos, né? Que se entopem de tarja preta, que são infelizes pra caramba, né? Eu acho que prosperidade é a capacidade que você pode desenvolver, não é a capacidade, a prosperidade é os finalmente, né, do fato de que você teve uma habilidade de fazer com que o seu trabalho gere recursos para você ter a vida que você sonhou. Isso deveria ser facultado a todo mundo. A gente deveria viver numa sociedade que desse oportunidades para todo mundo poder desenvolver o seu talento. Todo mundo nasce com uma paixão por alguma coisa, né? Seja jogar futebol, seja fazer cirurgia do cérebro, seja tocar violoncelo, seja pilotar avião. Não importa. Não importa. Numa sociedade igualitária, o lixeiro não valeria menos do que um médico. Porque o que vale é a paixão com qual você coloca para fora o produto do seu talento, das suas vocações. E aí você deixa um legado para quem vem depois e recebe reconhecimento e remuneração, né, para poder ter recursos para viver a vida potente e criativa que você escolheu para você. O problema é que quando você escolhe para você ser rico e milionário, né, aí você já entra numa seara. Eu não vou demonizar o rico e o milionário não, tá? Eu só acho que o mundo não precisava de rico. O mundo precisa de prósperos. O mundo não precisa de rico. Porque rico, gente, rico, pressupõe, claro que eu estou generalizando, tá? Rico pressupõe acumulação, e o universo é todo vaso comunicante. Quando sobra em algum lugar, está faltando em algum lugar. Mahatma Gandhi já falava isso. Então, riqueza, né, ser rico no sentido capitalista do termo, pressupõe acumulação. Dificilmente alguém fica rico sem explorar a natureza ou outros seres humanos. Dificilmente. E pressupõe, em geral, consumismo, futilidade, né? Então o mundo não precisa de rico. Agora, prosperidade não. Você pode ser minimalista. Você pode viver na roça, numa casinha de sapê, com o mínimo para viver, viver dignamente e ser extremamente próspero. Porque eu acho que a prosperidade é esse estado interno onde você se sente criativo, se sente potente, se sente útil, se sente contribuindo, se sente parte da existência. Isso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que você tem. Eu acho que isso tem a ver com a quantidade de dinheiro que você produziu com o teu trabalho para poder ter recursos para viver a vida que você escolheu para você. Isso é libido. Isso é libido. Isso é potência. Isso não tem nada a ver com ficar rico. Nada contra. Fica rico quem quiser. Eu só acho que o mundo não precisava ter rico, né? Para mim, o mundo podia ser uma grande classe média. Não precisava ter pobre, não precisava ter rico. Todas as pessoas poderiam ter, se as mesmas, todo mundo pudesse ter as mesmas oportunidades, cada um ia viver a sua história. Cada um ia viver a sua vocação, cada um ia viver a sua natureza. É muito triste quando você nasce com uma vocação e por causa de dinheiro ou porque não tinha mercado para aquilo que você queria fazer, né, você teve que fazer uma outra coisa para poder sobreviver. E muitas vezes você passa décadas infeliz, né, mesmo ganhando bem, porque você não pôde fazer aquilo para o qual você foi talhado, para aquilo para o qual você nasceu para fazer.
É por isso que quando a gente falar do quinto chakra, mais para frente, o quinto chakra tem essa pergunta: o que você fez da libido que você recebeu no segundo chakra? Você teve uma vida sexual plena? Teve orgasmos maravilhosos? Né? Expandiu essa potência que é a sexualidade na tua vida? Reproduziu outra pessoa, se você quis fazer isso? Reproduziu porque você quis? Teve responsabilidade nessa reprodução? Trabalhou no que você ama? Foi próspero? Recebeu o reconhecimento e remuneração que você merecia para o seu projeto de vida? Se sente útil, sente que faz diferença, que deixa um bom legado? É isso aí. Tem coisas que energizam, né, que equilibram os chakras de uma forma mais periférica, assim, vamos dizer assim, a pétala do chakra, ela fala muito também do sintoma, né, do que a gente tem feito com a gente. Né? O corpo vai expressar, em termos de saúde ou doença, o que a gente tem feito com ele. Né? E assim a nossa vida emocional, psicológica. Né? Então, as pétalas tem a ver com a expressão, com o que sai para o externo, né? Do corpo, né? Na forma de comportamento, de palavra, né? De atitude, né? Nesse nível mais concreto, né? Da existência. Então, tem realmente muitas coisas que resolvem essa questão mais periférica, mas às vezes mais emergente como sintoma, né? Reiki, cristal, cromoterapia, aromaterapia, imposição de mão, mantras, sound healing agora, que se toca muito as taças tibetanas nos chakras, tudo isso equilibra muito essa função da pétala dos chakras e algumas dessas técnicas, reikis mais profundos, né? Algumas dessas técnicas também podem acessar o nível das pétalas, o nível do botão dos chakras, que é o nível mais interno do ser humano. O nível da raiz dos chakras, eu só conheço meditação. É a única técnica que eu conheço que vai conectar você com o teu centro, com o teu eixo central, com o que há de mais interno de você. Então, gente, valorizem a água. 75% do nosso corpo é água, 75% do planeta é água. O segundo chakra, ele fala de fluir, ele não fala só de sexualidade, ele fala de se relacionar, ele fala de fluir, né? Que não se estagne nada na vida, nada, que não se estagne o sangue dentro da artéria, que não se estagne a nossa vida, nossos pensamentos, que não se estagne nada. Né? Ele é a própria expressão do fluxo, porque ainda que a gente estagne, se a gente não desestagna, a vida desestagna a gente. Em geral, não é confortável. Sabe por quê? Porque a vida é impermanente. Essa é uma característica nuclear, constitucional da existência, do universo, da criação. É ser impermanente. 100% da existência está em movimento. Como diria o monge indiano que eu vi nos anos 80, que bateu na parede no meio da consulta, da palestra, e falou: para vocês essa parede é inanimada, né? Aí todo mundo né? Ele falou: bota um pedaço dela no microscópio eletrônico. Está tudo em movimento. Os átomos estão em movimento, as moléculas, as células, está tudo em movimento no universo. 100% de tudo está em movimento pelo fato de que 100% de tudo é impermanente. Então, o segundo chakra vai falar muito do fluir. Do fluir. Né? A sexualidade é muito isso, né? É um não fluir, um represar. Um represar sensorial, emocional,
sexual, né, libidinal, no sentido mais sexual do termo. Então, a falta de fluir acarreta muita coisa na nossa vida. A falta de fluência social, a falta de fluência profissional, a falta de fluência verbal, fluir nas relações, não empedrar, não cristalizar, não encalhar, não adoecer nas relações. Então, fluir é uma palavra importante que tem a ver com esse chakra. Então, gente, claro, isso dá um congresso, tem muita literatura, eu só quis, né, como eu falo aqui, jogar titicas de luz no ventilador e falar um pouquinho dos chakras, falar para vocês mais uma vez que tem o meu curso de chakras na Hotmart, super baratinho, 5 anos de acesso, tem exercício, tem mantra, tem apostila, tá? E a gente continua, na semana que vem, vamos para o terceiro chakra, fazendo um merchan final aqui, senão a minha equipe fica brava comigo. Gente, eu estou me aposentando da terapia do alinhamento energético. Há 23 anos que eu trabalho com essa terapia, uma terapia brasileira. 23 anos, trabalhei 5 anos na Europa, trabalho no Brasil, fui quase mais de 1/3 do Brasil, mais de 20 cidades ao longo desse tempo, milhares de alunos formados, e vou dar o meu último curso no próximo carnaval. Há 17 anos eu dou um curso nesse lugar, Monte Caruná, fica em Pati do Alferes, no estado do Rio, um lugar absolutamente paradisíaco, no alto da montanha, na floresta, uma estrutura de primeiro mundo, lugar maravilhoso. São 10 dias, a gente fica morando juntos, é o único curso residente que eu dou e vai ser o último ano. Então quem não fez curso comigo, é a última oportunidade de fazer esse curso comigo. O preço do ano que vem é o mesmo do ano passado, vai ser o terceiro ano sem aumentar. A gente ainda tem vaga no lote de pré-vendas. Se você pagar à vista, tem R$ 1.500 de desconto. É um descontão. Tá bom? Dá uma olhadinha na minha bio, que você entra num grupo de WhatsApp e lá a equipe dá toda a informação para você. Ainda tem vaga. Tá bom? Carnaval, último curso. A gente está falando que vem dançar comigo a minha última dança. Beleza? Um beijo para vocês. Vai ficar gravado aqui no Instagram para quem chegou depois. Amanhã vai para o meu canal de vídeos no YouTube e vai como podcast para o Spotify e para a Apple. Tá bom? Um abração para vocês, um bom fim de semana. Terça-feira que vem, roda de cura de alinhamento energético, o terceiro chakra.